O mundo está entrando no que provavelmente vai ser a maior crise de energia de toda a história. Não se trata de um susto passageiro ou de uma oscilação comum de mercado. Estamos diante de um colapso sistêmico. A região por onde passa 20% do petróleo mundial e 30% dos fertilizantes parou de deixar os navios circularem. Nas últimas 7 semanas, impressionantes 600 milhões de barris de petróleo já deixaram de ser produzidos no Golfo da Pérsia e de ir para outros cantos do mundo. Isso está provocando uma desaceleração brutal na economia global e gerando uma onda de inflação que, acredite, está apenas começando. O Irã já foi categórico. O fechamento do Estreito de Hormuz só terminará quando os Estados Unidos retirarem suas tropas e navios de guerra do Oriente Médio. Em termos práticos, isso significa que a situação pode continuar piorando por meses a fio. As notícias não são boas e não adianta mentir para você. Ainda não chegamos no olho do furacão. Neste vídeo vamos mergulhar a fundo para entender como essa crise de energia global, seja o combustível que move a economia ou a comida que sustenta o estômago, vai desencadear uma inflação enorme e uma crise econômica sem precedentes. A realidade é que o cenário é muito complicado e as consequências nem começaram ainda a chegar. Mas antes de entender o que está acontecendo, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que você acha da situação. Obrigado pela presença aqui. Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para os eventos de menos de 2 meses atrás. Israel e os Estados Unidos iniciaram uma guerra sem provocação contra o Irã. As consequências são terríveis. O objetivo central era a destruição do regime iraniano e da sua capacidade de ameaçar os aliados dos Estados Unidos na região. Eles queriam proteger as monarquias do Golfo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e Catar, que há décadas negociam petróleo para o mundo todo exclusivamente em dólares norte-americanos, em troca de proteção militar, protegendo o petrodólar e a estabilidade financeira dos Estados Unidos, mas principalmente para dar suporte ao projeto de expansão territorial de Israel no Oriente Médio. Os Estados Unidos tentam controlar a região à força há décadas. Vimos isso no incentivo à guerra Irã-Iraque nos anos 80, na invasão do Afeganistão e do Iraque no início dos anos 2000, na desestabilização da Somália, da Síria e da Líbia. Paralelamente, Israel continua sua política de expulsão de populações muçulmanas e destruição da infraestrutura na Palestina e no Líbano, para expandir suas fronteiras. No entanto, o Irã nunca baixou a cabeça. O governo persa se preparou por décadas, construiu túneis de mísseis de precisão e fábricas de drones instaladas a centenas de metros sob o solo, protegidas de ataques aéreos. A resposta dos iranianos foi avassaladora. Esses recursos foram usados para destruir bases americanas na região, exaurir os caros sistemas de defesa de Israel e o golpe de mestre estratégico fechar o Estreito de Hormuz. Ao fechar essa via marítima, o Irã impediu a saída de pelo menos 11 milhões de barris de petróleo por dia vindos do Kuwait, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e do Catar. Isso forçou uma mudança abrupta no equilíbrio de poder da região. Em apenas 7 semanas de guerra, o mundo perdeu 600 milhões de barris de petróleo. Vou repetir porque o número é astronômico: 600 milhões de barris. O último navio que conseguiu partir do Golfo Pérsico antes do fechamento total já chegou ao seu destino. Agora o que resta é a escassez. O preço da gasolina já subiu 50% em termos globais. A Ásia é a primeira a sentir o baque profundo. Metade do petróleo da Coreia do Sul e quase 90% do petróleo do Japão dependem do Oriente Médio. Índia, Filipinas e Indonésia enfrentam problemas similares que travam suas economias. Como vivemos em um mundo globalizado, esse efeito dominó não para por lá. Já contabilizamos 92 mil voos cancelados ao redor do mundo, diretamente ligados ao racionamento de combustível de aviação. A Lufthansa, na Alemanha, já anunciou o corte de mais 20 mil voos. E aqui no Brasil, a maior parte da população já sente o peso da inflação batendo a porta. Para compreender a gravidade do que estamos vivendo, precisamos comparar o presente com o passado, que vai ficar mais claro. A história não se repete, mas ela rima. Vamos analisar os dados dos Estados Unidos, que são os mais documentados, para entender como um choque energético destrói o poder de compra e para a economia.
A famosa crise do petróleo da década de 1970 teve um primeiro grande golpe em 1973. Foi um choque de oferta global desencadeado pelo embargo árabe contra os países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. Naquela época, o preço do barril quadruplicou do dia para a noite. E o resultado foi uma inflação nos Estados Unidos que saltou de 3% para mais de 12%. O gráfico da época mostra uma linha vertical assustadora. O custo de vida disparou porque tudo depende de energia para ser produzido e transportado. Mas não parou por aí. Em 1979 ocorreu a segunda crise do petróleo, também motivada por eventos no Oriente Médio, a Revolução Iraniana e a subsequente Guerra Irã-Iraque, apoiada pelos Estados Unidos. Esse conflito interrompeu cerca de 4% da produção mundial. Pode parecer pouco, mas foi o suficiente para paralisar partes da economia global e criar uma nova espiral inflacionária. No início dos anos 80, a inflação norte-americana ultrapassou os 14%. Para o trabalhador, o cenário foi devastador. Aquele foi o pior período para o mercado de trabalho desde a Grande Depressão de 1929, depois da quebra da Bolsa de Nova York. A taxa de desemprego nos Estados Unidos atingiu 11% em 1982. Foi uma consequência direta das quedas abruptas do PIB causadas pela energia cara e pela interrupção do comércio. Quando a energia sobe, as fábricas param, o consumo cai e os empregos somem. É esse o espelho que estamos olhando agora. Agora vamos trazer essa análise para o presente. Recentemente vivemos a crise inflacionária pós-pandemia de Covid-19 de 2020. Ela foi gerada pelos lockdowns globais e pela ruptura das cadeias de suprimento. Menos comércio e falta de produtos fizeram a inflação subir de 1% para 8% em 2022. Esse pico pandêmico é muito semelhante ao choque de 1973. Ambos foram causados por uma interrupção súbita no comércio e na oferta internacional. Mas note o padrão. Assim como em 1979 seguiu 1973, hoje vivemos uma segunda onda deflagrada pela guerra envolvendo o Irã e os Estados Unidos. A paralisação de 600 milhões de barris de petróleo no Golfo Pérsico nos últimos 2 meses repete o padrão de choque de oferta que antecipa uma inflação global persistente e duradoura. As projeções gráficas que os analistas estão traçando até 2031 mostram uma trajetória ascendente da inflação muito similar à observada pós 1979. O mercado financeiro já começou a precificar isso. Ou seja, os grandes investidores já estão apostando que o custo de vida vai continuar subindo por causa da guerra no Oriente Médio nos próximos anos. Não é mais uma questão de se, mas de quanto tempo essa pressão inflacionária vai durar. E o que isso significa especificamente para nós brasileiros? Para entender o nosso futuro, precisamos lembrar da década perdida de 1980. O choque do petróleo de 1979 no Oriente Médio elevou os preços dos combustíveis internacionalmente, e o Brasil, que dependia pesadamente de importações de combustíveis naquela época e que tinha uma dívida externa crescente, foi nocauteado. A combinação de petróleo caro com a alta dos juros nos Estados Unidos gerou um buraco nas contas do governo e no comércio exterior. Em 1981, a inflação brasileira passou de 95%. Em 1982 superou 104%. Em 1983 o país entrou em colapso com 164% de inflação. O PIB despencou em 4% em 1981 e 3% em 1983. Foi um período de estagnação total, onde o brasileiro trabalhava apenas para tentar alcançar o preço do arroz no dia seguinte. Mais recentemente, em 2020, que é um cenário mais realista, vimos um trailer desse filme. A economia sofreu um choque com a pandemia, registrando uma retração de 3% no PIB, o pior resultado desde a crise de 1990. O desemprego saltou para 13,8%, um recorde histórico. A quebra de safras, a alta do dólar e o aumento de demanda por commodities fizeram a inflação oficial saltar para 10% em 2021.
O que estamos enfrentando agora tem o potencial de ser mais profundo do que 2020, porque não é apenas um problema logístico, é um problema de escassez real de energia bruta e insumos básicos. Nossa economia depende da exportação para comprar tudo que não produzimos industrializados do estrangeiro. Entre 1980 e 2025, a produção industrial no PIB caiu de 35% para menos de 15%. A crise econômica vai chegar aqui inevitavelmente porque nossa economia ficou estruturalmente vulnerável para a globalização. Qualquer crise no estrangeiro hoje interrompe fluxo de produtos industrializados que nós consumimos, como computadores e celulares, máquinas para agricultura e principalmente os fertilizantes que a nossa agricultura, a soja, o milho e tudo que nós exportamos para o mundo para comprar os produtos estrangeiros vai sofrer com essa crise. Agora vamos olhar para esse segundo problema. O impacto da crise não se resume ao preço da gasolina no posto. Existe um fator muito mais perigoso, que é a crise alimentar. O Estreito de Hormuz não é apenas o gargalo do petróleo, ele é vital para o trânsito de componentes químicos. A interrupção de 30% no comércio global de fertilizantes já fez os preços de insumos como a ureia para a agricultura dispararem entre 30% e 40% nos mercados internacionais. Isso ameaça diretamente a produção de grãos e a segurança alimentar do planeta inteiro. Fertilizantes são essencialmente energia transformada em comida. Sem ele, a produtividade do solo cai, as colheitas diminuem e os preços dos alimentos sobem. Esse choque funciona como um amplificador silencioso da inflação. O problema é crítico. Muitas regiões do mundo já não produzem alimento suficiente para suas populações e dependem desesperadamente de países como o Brasil. Se o Brasil não consegue produzir porque o fertilizante está caro ou em falta, o mundo passa fome. Comida é energia para o corpo humano. A falta dela pode deflagrar uma crise humanitária colossal, gerando fluxos migratórios em massa, inclusive em direção ao Brasil, buscando refúgio e sustento para a vida. Nesse cenário, as novas gerações estão prestes a conhecer um mundo totalmente diferente daquele em que seus pais cresceram. O período de globalização estável e preços previsíveis acabou. Estamos entrando na era da geração inflação. Os jovens de hoje não herdarão a estabilidade, mas sim um ambiente de choques sucessivos de oferta, energia, comida, fertilizantes, que corroem o poder de compra e exigem uma adaptação constante e dolorosa. Como reação a essa perda de segurança econômica, veremos o fortalecimento de movimentos nacionalistas e protecionistas em todo o globo. A desconfiança entre as nações provavelmente vai crescer, com cada país buscando a autossuficiência a qualquer custo. Isso aprofunda os conflitos geopolíticos que já vemos hoje nas guerras comerciais, tecnológicas e armadas. A desigualdade vai se agravar de forma obscena. Por quê? Porque os mais pobres gastam a maior parte da sua renda com comida e energia, exatamente os itens que vão subir mais. Enquanto isso, os mais ricos conseguem proteger seu patrimônio comprando ativos fixos, como terras e imóveis. A frustração com a falta de dinheiro e escassez de emprego será canalizada por líderes que oferecem respostas nacionalistas, provavelmente contra imigrantes ou adversários ideológicos. Na crise, empresários não se arriscam e empregos de qualidade se tornam uma raridade crônica. As cadeias globais estão fragmentadas, a automação está acelerada e a instabilidade geopolítica afasta os investimentos de longo prazo. O cenário é de um mercado de trabalho hostil para muita gente. Diante de todo esse cenário desolador, fica a pergunta: o que fazer? Precisamos de uma direção totalmente diferente para o mundo e especialmente para o Brasil. Para construir um país resiliente a essas crises, precisamos unir forças em torno de economias regionais fortes, com cadeias de produção locais e curtas, ou seja, que não se dividem em muitos continentes. Não podemos depender de um componente que vem do outro lado do mundo para que nossa economia funcione. Precisamos de uma cooperação estratégica internacional, com certeza, focada apenas naquilo que realmente nos falta. Enquanto mantemos políticas rígidas de reservas públicas de alimentos e combustíveis. O Estado brasileiro precisa ter estoques para amortecer choques súbitos
e não deixar o povo à mercê da especulação internacional. Esse esforço deve vir acompanhado de combate real à desigualdade e da geração de emprego de qualidade no Brasil. Precisamos de programas de renda, qualificação profissional e, acima de tudo, o fim da especulação financeira desenfreada pelos bilionários e os bancos. O sistema financeiro atual favorece apenas os banqueiros, que não estão preocupados com o nosso bolso ou com o nosso estômago. É necessário uma taxação progressiva dos super ricos para financiar o desenvolvimento estratégico do país. Um Estado forte e planejador deve retomar seu papel de indutor da reindustrialização nacional. Precisamos de autonomia em setores críticos: energia, fertilizantes, fármacos, eletrônicos. Só assim teremos resiliência diante de conflitos geopolíticos e crises gerais ao redor do mundo. O grande problema é que nos últimos 40 anos nossos políticos falharam miseravelmente em preparar o país para isso. E agora vamos enfrentar a maior crise de energia da história. Nossa geração está crescendo sem esperança e terá que lidar com as consequências dessa irresponsabilidade por muitos anos antes de conseguirmos fazer um projeto nacional funcionar de verdade. Mas a gente precisa começar isso hoje, não dá para esperar. É por isso que eu criei este canal, para debatermos o que realmente importa e buscarmos saídas para o labirinto em que nos meteram. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar sua opinião aqui embaixo. Precisamos estar conscientes para enfrentar o que vem pela frente. Obrigado e até a próxima.